Meus amores, mais uma vez estamos aqui apresentando a nossa exposição, a nossa palestra das sextas-feiras. Lembrando que às quartas-feiras nós temos as palestras de acordo com o livro Palavras de Vida Eterna, às quartas-feiras ao vivo, direto do Sercom. E às sextas-feiras as nossas palestras são gravadas, o livro Caminho, Verdade e Vida. E agradecemos sempre o prestígio da sua atenção, da sua audição. Antes de iniciarmos a nossa conversa a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida, como sempre nós vamos agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré por toda a proteção, por todo o amparo. Agradecer aos mentores pela sustentação que vamos ter para entendermos melhor os ensinamentos preparados pelos instrutores do plano espiritual, pelos espíritos superiores, pelos espíritos amigos, para que a gente possa entender e colocar em prática esses ensinamentos preparados especialmente para cada um de nós. Nós vamos falar hoje a respeito da lição 45, o título da lição, Conversas, do livro Caminho, Verdade e Vida. E, como sempre, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. Como sempre falamos, ambos os livros, Palavras de Vida Eterna e Caminho, Verdade e Vida, são ditados por Emmanuel e são trazidos até nós pela maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A referência evangélica desta lição 45 é a carta que Paulo enviou aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, e Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Quando Paulo fala que as palavras sejam benéficas para que nos deem graças, graça não é aquilo que a gente pede, é aquilo que a gente merece, é aquilo que a gente precisa. E Paulo nos diz, nesta carta, falou aos Efésios, mas isso é uma instrução, ensinamento para todos nós. Paulo nos diz para evitarmos palavras ofensivas, as palavras torpes, desagradáveis, mas para nos dirigirmos às pessoas com palavras que promovam a edificação, o ensinamento, para que as pessoas que nos ouvem se sintam abençoadas. Emmanuel nos diz: o prazer de conversar tem que ser de maneira simples, sem afetação. As palestras edificantes, como fala Paulo, se caracterizam por trazer às relações um amor fraternal, um entendimento. As almas que têm afinidade, as almas que têm entendimento, as almas que realmente têm afinidade, que se afinam em qualquer setor de atividade, no campo religioso, no campo profissional. As pessoas se comprazem com as conversações afetuosas. É claro que a gente tem muito mais prazer, a gente tem muito mais, gosta muito mais de ouvir palavras boas, conversas edificantes, que nos ensinam, conversas afetuosas,
sábias. E Emmanuel fala de uma maneira até poética, que deveriam ser palavras como porta-joias, que nos trazem as joias divinas e que nós só deveríamos trocar entre nós os valores mais preciosos. Isso é Emmanuel que fala nesta lição. A palavra começa na nossa mente, no nosso pensamento. Nós elaboramos e muitas vezes a gente retém, não fala, mas a palavra já está aqui. O pensamento já foi formado e o pensamento já foi para as nuvens, ainda que a gente não fale. Mas essas palavras, ou ditas ou não ditas, elas sempre precedem os movimentos da nossa vida. Quando a gente pensa, nós já estamos imaginando algo que vai acontecer, ou que a gente vai promover, ou que a gente vai fazer. E quando a gente fala, a gente coloca em ação essas palavras. Já disseram que a palavra dita não tem volta. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, para que depois não haja arrependimento, para que a gente depois não tenha como desfazer o mal-entendido causado pelas palavras. Por isso que Paulo fala: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desagradável, nenhuma palavra ofensiva, porque esta palavra dita não tem mais volta. E realmente, como Emmanuel diz, precedem os movimentos que nós vamos ter através do nosso pensamento e através da nossa palavra. As palavras podem tecer ideais de amor, podem estimular a nossa parte divina, ou a parte que nós queremos nos envolver com Deus, com os espíritos superiores. Uma palavra pode transformar uma civilização. Uma palavra. Uma palavra pode organizar famílias, pode criar desavença entre os povos ou trazer harmonia. Uma palavra pode criar desavença ou trazer harmonias. Através da palavra, através das conversas, Jesus nos deixou ensinamentos, através de parábolas, ensinamentos. Jesus nos deixou os evangelhos. Através das palavras, através das conversas, Jesus realmente transformou o mundo. E nunca Jesus deixou nada escrito, apenas falando, apenas palavras. Quando as pessoas, os seres que atingem planos mais elevados de comunicação, são essas pessoas que prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Quem atinge esse entendimento que a palavra pode transformar, essas pessoas, esses seres, esses espíritos, é que prezam a palavra amorosa e esclarecedora. Muitas vezes nós podemos perder o gosto de conversar, nos calar, não nos manifestar. Em determinadas situações, nós podemos avaliar por que nós estamos nessa situação de não querer conversar, de não querer falar. Porque a palavra é o meio mais importante de comunicação. Por que nós estamos evitando de conversar? Por que nós estamos nos calando? E avaliar.
Será que nós estamos nos deixando levar por desvios inesperados? Isso é Emmanuel que fala. Será que por algum motivo a tristeza está tomando conta de nós e não permite que a gente se manifeste? Será que a depressão está fazendo com que a gente prefira a solidão, não conversar, evitar contato com as pessoas? E Emmanuel é muito enfático sobre isso. Por favor, percebam o que está acontecendo e não deixem que isso aconteça. Reflitam, para que a gente possa combater a solidão, a tristeza, a depressão. Muitos seres já estão em planos superiores, o próximo a planos superiores, e que já sabem o uso da palavra certa em qualquer situação. Mas também existem pessoas, aqueles que desfiguram, que maltratam, que não sabem usar o dom sagrado da fala. E isso pode levar essas pessoas a situações delicadas. Porque essas pessoas são amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. Existem pessoas que são usuários contumaz de palavrão. Mas aí a pessoa fala, mas eu falo palavrão, mas é o meu jeito, eu não quero ofender. Mas será que fazendo uma busca no vocabulário, ao invés de determinadas palavras rudes, a gente não poderia usar palavras mais agradáveis, que possam soar mais agradáveis aos ouvidos de quem escuta? Porque, como Emmanuel diz, a palavra é dádiva tão santa, é tão divina, que pode revelar aos ouvintes mais atentos à qualidade do espírito que as está proferindo, que as está expressando. Quem insulta, desfigura o palavreado. E quem insulta, quem usa palavras rudes, deveria ser colocado no lugar que lhe compete na vida. Nós não precisamos insultar, nós não precisamos agredir as pessoas através das palavras. Apesar de que a agressão pode vir de determinadas formas. Mas uma palavra rude, uma palavra agressiva, pode doer muito mais do que uma agressão física. Emmanuel fala de uma maneira mais incisiva. Ele insiste, Emmanuel insiste, que conversar é uma possibilidade sublime. Não devemos, pois, relaxar, porque essa concessão de Deus, pela nossa conversação, vai fazer com que nós sejamos conhecidos. A palavra é um dom de Deus, é um dom divino. Quantas pessoas que não têm essa possibilidade e nós temos, e nós devemos agradecer a Deus. Quantas pessoas gostariam de poder se expressar através da palavra e não conseguem? Precisam usar de outras formas de comunicação. E nós temos essa possibilidade. Então, por que não usar esse dom maravilhoso que Deus nos deu, da palavra, da comunicação, da maneira mais amorosa, mais amistosa possível, trazendo para o nosso convívio, trazendo para nós as pessoas que talvez não nos julgassem de acordo
com aquilo que somos. Talvez porque tenhamos usado uma palavra errada, uma palavra diferente, que não tenha sido compreendida. Então, esta é a oportunidade de nos expressarmos de maneira amorosa, carinhosa, com todos, independentemente da pessoa com a qual estamos nos comunicando. Sempre. Esse ar de superioridade que algumas pessoas têm ao falar com subalternos, com pessoas que estão a cargo de serviço público, talvez não tenham ainda entendido esse presente que Deus nos deu da palavra. E através da palavra, mais uma vez, lembrar que somos todos absolutamente iguais. Somos todos irmãos perante Deus. E ninguém merece uma palavra rude, uma palavra com ar superior, uma palavra ofensiva. Independentemente, repetimos, do cargo que a pessoa exerça. Sempre, como diz Paulo, nos expressarmos da maneira mais amorosa, mais carinhosa possível com todos, porque é a forma como gostaríamos que as pessoas nos tratassem. Sem agressão, respeitando as nossas opiniões, respeitando os nossos pontos de vista. Nós somos todos irmãos, mas nem sempre pensamos da mesma forma, nem sempre nós temos a mesma opinião. Mas isso não quer dizer que o irmão que tem uma opinião diferente da minha esteja errado, ou eu esteja errado, ele certo. Não. São apenas opiniões diferentes e que devemos respeitar. É para isso que temos o dom da palavra, o dom da conversa, o dom da conversação. Respeitar as pessoas, apesar de divergirem da nossa opinião, daquilo que estejamos pensando ou daquilo que estejamos praticando. E não só falando em questão de religião, em todos os sentidos. Respeitar aquele que pensa diferente de nós e agradecer a Deus a cada dia pelo dom da palavra, pelo dom de podermos conversar e pelo dom de podermos nos comunicar como amigos, ou pelo menos de uma maneira carinhosa, amorosa com todos. Apesar de. Muito obrigada pela atenção. Que Deus nos envolva em seu amor, em sua proteção. Que Jesus e Maria de Nazaré também nos envolvam em seu amor e que Maria de Nazaré, mais uma vez, pedimos, que envolva o nosso planeta com seu manto azul, para que cada vez mais sejamos fraternos, pensemos com amor em cada um dos nossos irmãos, independentemente de cor, de raça, de opinião. Respeitar. Assim poderemos ajudar o nosso planeta a evoluir e a galgar este degrau que nos leva a um mundo de regeneração, de aprendizado e de amor. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Um beijo para todos.